Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história e tanto, uma história poderosa sobre a evolução da consciência humana. Ela vem do livro O Espírito do Vale, de Suki Colgrave. E olha, é uma narrativa que pode mudar o jeito como a gente se enxerga. Vamos começar essa jornada. Meio estranho, né? Mas essa frase, essa metáfora, é a chave para tudo. Ela descreve um tempo de unidade total, sabe? Um tempo em que não existia separação entre nós e o mundo. A gente era o feno, era a vaca, era o som do sino, tudo era uma coisa só. Um estado que a gente perdeu, mas que no fundo a gente sente uma saudade imensa. Então, a jornada da nossa psique, tanto da humanidade quanto de cada um de nós, se desenrola em 3 grandes atos. A gente começa numa unidade total, depois passa por uma divisão, que é bem dolorosa, e finalmente a gente busca uma nova integração, uma integração num nível mais elevado. Vamos entender cada um desses estágios. Primeiro, vamos voltar lá para o começo, para um tempo antes das polaridades, antes de existir eu e o outro. Uma era de consciência total, mas, ao mesmo tempo, uma consciência que não sabe que é consciente. Nesse estado, que é descrito como uma consciência matriarcal, não existe a necessidade de relacionamento, porque simplesmente não existe sujeito e objeto. Não tem diferença entre mãe e filho, homem e mulher, ou entre a gente e o mundo. Tudo apenas é. E olha que legal, os antigos chineses tinham um símbolo perfeito para isso, o Wu-Ji, esse círculo vazio. Mas não é um nada de vazio, sabe? É um nada de plenitude, de potencial puro, a fonte de onde tudo vem. O mundo sem forma, antes do tempo começar. Outra imagem poderosíssima para essa mesma ideia é o Uroboros, a famosa serpente mordendo a própria cauda. Ela simboliza esse paraíso pré-consciente, um ciclo fechado em si mesmo, onde o masculino e o feminino ainda não se separaram. Eles estão ali juntos, num abraço total, representando a totalidade original. E essa citação de Lao Tzu fecha essa ideia com chave de ouro. Pensa bem, se não existe diferença entre as coisas, para que a gente precisa de palavras? A linguagem serve para separar, para dar nome, para criar categorias. Na grande unidade, o que reina é o silêncio, porque tudo é um. E então, tudo muda. Aquela unidade se quebra. Nasce um novo tipo de consciência. Uma consciência que corta o mundo em pedaços, que cria ordem a partir do caos e que nos dá o nosso senso de eu. O ponto de virada é esse. O princípio masculino traz a linguagem, a lógica, a diferenciação. Pela primeira vez na história, é possível dizer eu sou eu e você é você. É o nascimento do ego, da identidade individual. Um passo, assim, gigantesco e super necessário na nossa evolução. A mudança é brutal, né? A gente sai da unidade e vai para a diferenciação, do ser para o fazer, da intuição para a lógica, da totalidade para a individualidade. A gente ganha um senso de quem somos, a capacidade de organizar o mundo, mas o preço é alto. A gente perde aquela conexão primordial, aquela sensação de pertencer a tudo. E aí que mora o problema desse segundo estágio. As mesmas ferramentas que nos deram a individualidade, as palavras, as categorias, acabam virando uma prisão. A gente fica preso em dualidades, em opostos. E isso cria um desequilíbrio que fragmenta a gente por dentro e por fora. Essa pergunta nos leva direto para o coração do dilema. Se o primeiro estágio era a totalidade sem consciência e o segundo é a separação com consciência, qual é o próximo passo? Como é que a gente faz para reconciliar esses opostos dentro de nós? E a resposta não é voltar para trás. O terceiro estágio não é um retorno ao paraíso perdido. É algo completamente novo. É uma síntese, uma integração consciente que junta a sabedoria dos 2 estágios anteriores, mas num nível muito mais alto. A autora chama esse estado de androginia psicológica. E atenção, isso não tem nada a ver com gênero, tá? É sobre um equilíbrio interno. É a capacidade de ser lógico e intuitivo, de ser ativo e receptivo, de ser um indivíduo e ao mesmo tempo se sentir conectado. É o verdadeiro objetivo do desenvolvimento humano. Alcançar um estado de totalidade consciente. Esse texto chinês antigo já nos alertava sobre a urgência dessa integração. Quando esses 2 princípios dentro da gente estão em guerra ou isolados um do outro, a nossa vida psicológica murcha. A vitalidade, a vida de verdade, vem desse diálogo, dessa dança entre eles. O desequilíbrio para qualquer lado é bem prejudicial. Um excesso do princípio feminino pode fazer a gente perder o contato com o mundo lá fora. Já um excesso do masculino leva a uma aridez psicológica, uma vida meio sem sentido.
Os dois caminhos levam a uma vitalidade diminuída e ao isolamento. Ok, mas o que essa baita história da humanidade tem a ver com cada um de nós no dia a dia? Bom, tudo. Porque essa não é só a história da humanidade. É também a história do desenvolvimento de cada indivíduo. Pensa bem no nosso próprio percurso. A gente começa na unidade da infância, uma totalidade inconsciente. Depois, a gente passa pela divisão, que é dolorosa, mas super necessária, na adolescência e início da vida adulta com a criação do ego. E o trabalho da maturidade é exatamente esse, a integração. A busca por uma nova totalidade, só que dessa vez, consciente. E esse é o ponto mais importante de todos. A ideia não é regredir para um estado sem ego, inconsciente. É avançar para um estado mais complexo, mais rico. Um estado onde a gente consegue manter a nossa individualidade, que foi conquistada com tanto esforço, e, ao mesmo tempo, recuperar nosso senso de conexão com o todo. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Em que ponto dessa jornada de 3 estágios será que cada um se encontra? Estamos conscientemente buscando um equilíbrio entre essas forças masculina e feminina dentro de nós? A resposta para isso pode ser um verdadeiro mapa para o nosso crescimento.